Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jorge Amaro, doutor em Políticas Públicas, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que são políticas públicas. Quando a gente fala desse termo, obviamente que vem em mente saúde, educação, segurança, assistência social, meio ambiente, enfim, um rol de direitos conquistados que são traduzidos como políticas públicas. Mas, de fato, o que são políticas públicas? Bom, primeiro a gente precisa entender que esse conceito, essa ideia, ela perpassa pelo menos duas perspectivas. Uma perspectiva política e uma perspectiva administrativa. Pela perspectiva política, a gente precisa entender que políticas públicas são, antes de tudo, conquistas da sociedade. Então, em um determinado momento histórico, a população, né, por diferentes caminhos, ela consegue traduzir no seio da sociedade, no seio do Estado, alguns elementos que se incorporam na agenda política em um determinado território. Vamos pegar dois exemplos concretos sobre isso. Até 1888, era uma política pública, por exemplo, a escravidão no Brasil. Então, a luta dos negros através dos quilombos, assim como dos abolicionistas, né, essa pressão social é que faz com que, então, né, em 13 de maio de 1888, essa política pública fosse extinta e a liberdade, então, dos negros fosse consagrada como uma política pública naquele determinado tempo. E um outro exemplo é, até 1988, as pessoas com deficiência não eram consideradas sujeitos de direitos no ponto de vista constitucional brasileiro. Elas vão ter essa conquista justamente nesta Constituição de 88, né, a partir também da grande mobilização das pessoas com deficiência, suas famílias, né, do movimento político das pessoas com deficiência. Então, isso vira uma política pública em 1988. Então, muitas vezes, o tema precisa entrar na agenda por demanda social. Bom, o tema entrou na agenda por uma demanda social, não significa que a política está consagrada. Por isso que nós falamos aqui do aspecto político de uma política pública, da disputa na sociedade para que um tema entre na agenda. Agora, eu preciso traduzir esta entrada na agenda e uma efetiva política que atenda aquele determinado segmento, e aí citamos aqui, por exemplo, essa questão das pessoas com deficiência. Ao passo que vira uma política pública de afirmação de direitos a partir da Constituição de 88, eu preciso então ter projetos, ações, iniciativas, ou seja, o Estado precisa se apropriar desses conceitos e traduzir essa apropriação em serviços para a população. Então, este é o viés administrativo das políticas públicas. Então, a gente tem, de um lado, um viés político e, de outro lado, um viés administrativo. Mais do que nunca, a gente precisa afirmar: políticas públicas são conquistas da sociedade. E os determinados tipos de políticas públicas vão depender de como a sociedade se organiza. Primeiro, para demandar essas políticas. Segundo, para que elas sejam, de fato, implementadas. Depois, monitoradas. E, por fim, avaliadas, para assim fecharmos o ciclo de políticas públicas e que elas cumpram o seu efetivo papel junto aos diferentes níveis de governo, aos diferentes territórios e, sobretudo, às diferenças, né, socioeconômicas, socioambientais e socioculturais dos sujeitos.